Rafael, traz um água pro pai, filha. Meus irmãos, na terça-feira passada, nós demos um pequeno estudo aqui para os irmãos. Falamos um pouquinho sobre entrar com confiança ao trono da graça, né? Entrar com confiança ao trono da graça. E falamos um pouco sobre o arrebatamento da igreja, que é um assunto louvável de se falar, né? Nos últimos dias, ante o arrebatamento, irmãos, da igreja, tem algumas coisas que estariam crescente no meio de nós, povo de Deus, e também fora de nós, ou seja, naqueles que não são povo, ou seja, o mundo, né? Dentre essas coisas, haveria um aumento dos falsos profetas, né? E dos falsos ensinamentos religiosos, né? Os falsos profetas, eles estariam em grande escala no nosso tempo, né? Em grande escala. Falsos profetas, irmãos, não são somente aqueles que profetizam algo para alguém, dizendo que o Senhor falou, quando o Senhor não falou, mas também são caracterizados falsos profetas, aqueles que ensinam a palavra de Deus de uma forma errada para aqueles que ouvem, né? E ensinando a palavra de Deus de uma forma errada para aqueles que ouvem, eles lançam no meio do povo uma pedra de tropeço, né? Porque as pessoas tropeçam no falso ensinamento, cauterizam sua consciência com falsos ensinamentos e falsa doutrina, e aí acabam por fim perdendo até a sua salvação, o direito de entrar na eternidade, porque não leem, né? Porque não leem a Bíblia, ficam só com o que ouvem e ficam só com o que aprendem de alguém que está ensinando. Por isso que eu sempre exorto os irmãos a estarem lendo a Bíblia, né? Bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e bem-aventurado os que praticam a palavra de Deus, tá? Então, ler a Bíblia é essencial, é necessário e é urgente, né? Meditar na palavra de Deus é essencial, é necessário, é urgente, para não sermos confundidos e para nós também não estarmos, irmãos, em concordância com o mundo e com aquilo que o mundo está apresentando para nós, né? Nós não podemos estar em concordância. Então, o aumento das falsas profecias seria maior nos últimos tempos, ante o arrebatamento da igreja. Também, irmãos, haveria o aumento do desrespeito à lei de Deus, né? Nos últimos tempos. O diabo estaria trabalhando com toda a sua força para fazer com que os ensinamentos da palavra de Deus fosse transgredido, né? Ou até mesmo invertido em mentiras, né? Então, o projeto do diabo também era mudar as leis de Deus e mudar com isso a palavra de Deus, para que também o povo viesse a aprender errado aquilo que a Bíblia está ensinando certo, aquilo que a palavra de Deus está ensinando certo. Dentre essas coisas, irmãos, que estariam em alta na igreja, também estaria em alta no mundo, né? O aumento de guerra, fome, né? Terremotos, pragas, né? Perseguição, tanto perseguição não somente a cristãos, mas perseguição àqueles que têm uma fé diferenciada da outra, né? Um exemplo, nós temos a nossa fé em Cristo Jesus como Filho de Deus. Há religiões que não acreditam que Jesus é Filho de Deus, e justamente dentro deste exemplo, pessoas são perseguidas, né? Justamente por ter essa crença, por alimentar a sua fé em Cristo, né? São perseguidos. Então, o aumento da perseguição contra os cristãos seria maior nos últimos tempos, né? Então, nós precisaríamos, irmãos, nesses últimos tempos,
nos mantermos firmes, nos mantermos constantes e nos mantermos abundantes na obra do Senhor, tá? Nesses últimos tempos, nós deveríamos, devemos estar preparados, né, para também, irmãos, pregar o Evangelho para toda criatura, na escola, no trabalho, aonde nós tivermos oportunidade. Nós precisamos nessa última hora pregar este Evangelho de salvação, para que porventura nós possamos arrebatar alguns do fogo, tá? Então está na nossa responsabilidade como igreja levarmos a palavra de Deus, tá? Pregarmos a palavra de Deus. Então pregar a palavra não é só para o diácono, não é só para o cooperador, não é só para o pastor da igreja, não é só para o evangelista. Pregar a palavra é para todo o crente que fez confissão de servir a Deus. De graça recebeste e de graça dai também conhecimento à palavra, né? Para isso precisa sentar como os irmãos estão fazendo. Como que você vai ensinar algo se você não senta para aprender? Então, se vocês estão sentando aqui, irmãos, é para aprender. Se tem alguém saindo daqui sem aprender, é porque não está ouvindo, está distraído, está desatento, está cocheando, está pensando na hora de ir embora, está com sono, né? Então é necessário que nós estejamos inteiramente entendidos do que ouvimos, tá? Porque a fé vem pelo ouvir. Se está dentro da igreja e não está ouvindo, está desfalecendo, é porque não está com o ouvido atento. E tem uma coisa que aborrece a Deus, sabe? Tem uma coisa que aborrece muito a Deus, que eu vou falar para os irmãos. É uma pessoa altiva, tá? Uma pessoa altiva aborrece a Deus. Altivo não é uma pessoa especial. Altivo é uma pessoa que não ouve. Ele não tem o ouvido exercitado em ouvir a palavra de Deus. Ela está na igreja, só que o que fala aqui, entra aqui e sai aqui, tá? Então nós não podemos ser altivos, nós precisamos ouvir, atentar para o que estamos ouvindo, guardar em nosso coração o que ouvimos e buscar praticar o que ouvimos, tá? A gente sempre está ouvindo mensagens, pregação na igreja, né? E louvamos a Deus por isso. E numa grande maioria dos casos há pessoas entre nós que ouvem, irmãos, mas não tem mudança de atitude, não tem mudança de vida. Isso é uma altivez, isso é uma maneira de uma forma de uma falta de ouvir e guardar para praticar, tá? Então nós precisamos entender que nos últimos tempos, né, muitas pessoas estariam ouvindo a palavra. O Evangelho nunca foi tão pregado como hoje, né? Até mesmo pelas redes sociais, pelo meio da internet, rádio, televisão, aparelhos. Hoje o Evangelho é pregado para todo canto do mundo, né? É levado a palavra, de alguma maneira alguém está ouvindo a mensagem agora, tá? Mas ouve, mas não pratica. Então o que vai nos caracterizar salvos é praticar o que ouvimos, não só ouvir, né? Não só ouvir, tá bom? Mas eu quero falar com os irmãos ainda um pouco sobre o arrebatamento da igreja, né? Nós devemos estar prontos e esperar constantemente por este evento eminente, que é o arrebatamento da igreja. Os irmãos podem abrir a Bíblia, irmãos, lá em 1 Tessalonicenses 1:10. 1 Tessalonicenses 1:10. Glória a Deus. Primeira Tessalonicenses 1:10. Quem encontrou? Eu vou ler para nós não tomar tempo, tá, irmãos? Eu vou ler só o versículo, tá? Está escrito assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira. Qual ira? Futura, né? Então Paulo está escrevendo aos irmãos de Tessalonicenses
e também está explicando para os irmãos de Tessalonicenses que nós estamos esperando a vinda do Filho de Deus, Jesus Cristo, e este mesmo Filho de Deus é quem nos vai livrar da ira futura. Então o arrebatamento da igreja, ele é um livramento para nós, irmãos, quando der início à grande tribulação, tá? Então o arrebatamento, ele é um livramento de Deus para nós não ficarmos aqui, porque a grande tribulação é um período da ira de Deus, é um período de julgamento. Então a igreja não passa por este período, tá? De julgamento da ira de Deus. E o texto aqui de Tessalonicenses é bem claro, né, em explicar para nós que Jesus, ele nos livrará da ira futura, né? Então já cai por terra aqui também, irmãos, a linha, a corrente teológica que diz que a igreja passa pela grande tribulação. Então a igreja não passa, tá? A igreja é livre, Deus livra a igreja, arrebatando-a, para que ela não passe pelo processo da ira futura que está por vir, tá? Então esse é mais um texto que desmonta a tese de que a igreja vai ficar aqui os 7 anos, que a igreja também vai receber o sinal da besta, tá? Essas coisas aí não são para a igreja. Irmãos, vocês têm na mão aí versículos poderosíssimos, tá? Para vocês não acreditarem nessa corrente teológica, tá bom? Que é o pós-tribulacionismo, que diz que a igreja vem, que Jesus vem só depois no final da grande tribulação, tá? E a igreja passa por esses períodos aí. Então, por aqui nós vamos vendo que essas teses são desmontadas com textos bíblicos, né? E esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Então Jesus, ele nos livrará da ira futura. Vamos ainda no mesmo livro aí que você está, mesma carta, capítulo 4, versículo 16. Vamos lá dar uma passadinha. Nós lemos, eu acho que nós lemos no outro texto, no outro estudo isso aqui, né? Glória a Deus. Amém? Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Mais um texto, né? O apóstolo Paulo, como eu disse na outra terça, ele esperava o arrebatamento da igreja nos seus dias, tá? Então Paulo, ele é um pré-tribulacionista. Ele estava esperando o arrebatamento da igreja. Ele não estava esperando o anticristo, ele não estava esperando a grande tribulação. Ele estava esperando a vinda de Jesus, que é uma vinda, irmãos, num piscar de olho. Então, por isso, Paulo sempre exortou a igreja a estar preparada, pronta, né? Porque o arrebatamento da igreja poderia acontecer a qualquer hora, a qualquer momento, sem que houvesse tempo depois, né? Então, nós precisamos estar preparados agora, né? É hoje, glória a Deus. Então, nós devemos estar prontos para o arrebatamento. O Senhor Jesus virá de modo inesperado, posto que o momento exato não poderá ser calculado. Mateus 24, 36. Mas eu acho que eu vou ler outro texto, irmão. Vamos para Lucas 12, 35, que eu li Mateus lá, na terça passada, tá? Lucas 12, versículo 35. Lucas, capítulo 12. Vamos lá com o irmão Lucas, capítulo 12. E o versículo 35, glória a Deus. Aqui fala acerca do arrebatamento também, né? A parábola do servo vigilante. Amém? Amém. Estejam cingidos vossos lombos e acesas vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possam abrir. Bem-aventurados os servos aos quais, quando o Senhor vier,
achar vigiando. Em verdade vos digo que cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se os servirá. Podia ler o resto, mas aqui tem várias passagens sobre vigilância. Se você quiser ler na tua casa, pode marcar o texto aí, dá, ler na tua casa. Mas o crente precisa estar em constante vigilância, tá? E essa vigilância é por mim mesmo, essa vigilância é por você mesmo, entendeu? Cada um de nós, irmãos, precisamos estar inteirados e vigilantes acerca da nossa salvação. Por isso a salvação é individual, tá? É tão individual que Paulo, no capítulo 7 em diante, ali falando acerca do casamento, relacionamento do homem e a mulher, Paulo ensina ali e faz uma pergunta: até onde sabes, mulher, salvarás tu teu marido? Ou até onde sabes, marido, salvarás tu a tua mulher? Então a salvação é individual. Nem o homem salva a esposa e nem a esposa salva o homem, o marido, né? Então o pai não salva o filho não salva o pai. A salvação é individual para mim, a salvação é individual para você. Precisamos estar vigilantes. O arrebatamento vai acontecer, irmãos, a qualquer momento, né? Irmãos, eu quero ler alguns textos com os irmãos a respeito da grande tribulação, porque tem bastante versículo, bastante texto bíblico concernente ao arrebatamento, que ele vai acontecer, que a Bíblia mostra que vai acontecer. Mas eu acredito que todos os irmãos estão inteirados que este momento vai chegar, né? Todos os irmãos creem no arrebatamento, amém? Amém? Todos os irmãos creem no arrebatamento da igreja, tá? Então eu quero passar um pouco aqui para a parte da grande tribulação, aonde nós não vamos passar, mas para que nós venhamos entender alguns eventos que estarão acontecendo na grande tribulação. Irmãos, é necessário que nós aprendamos isso, para nós podermos também ensinar alguém, tá? Para isso, então, nós vamos pular um pouco em si o estudo bíblico de arrebatamento e vamos passar por algumas partes hoje e um pouco na outra terça, se Deus permitir, a respeito da grande tribulação e alguns textos bíblicos concernente a esses eventos que são mostrados pela Bíblia como 7 anos de um período, irmãos, que aparentemente 3 anos e meio deste período de 7 anos, 3 anos e meio será um período assim de uma aparente paz, né? Uma aparente paz, mas que com o passar destes 3 anos e meio, ela chega no seu clímax, ou seja, no auge, né, do pior tempo que já existiu na terra, a qual o próprio Senhor Jesus disse que nunca houve e nunca haverá igual a estes, né? Então a tribulação ela tem um período assim, irmãos, degrau, né? Você pode ver que na Bíblia, quando Jesus começa a abertura dos selos, você começa a ver alguns eventos que com o passar dos tempos, né, dos dias e dos anos, eles tendem a aumentar até chegar num ponto que, né, uma terça parte da terra, uma boa parte dos seres viventes da terra morrem, né? Não só seres humanos, irmãos, mas como também os próprios animais, né? A natureza, a terra passa por um processo de uma limpeza em todas as áreas, em todas as situações, né? Então este período está narrado na Bíblia, esses tempos estão narrados na Bíblia. Glória a Deus. Para que isso nós venhamos entender um pouco, irmãos, vamos abrir a Bíblia. Deixa eu ver aqui um pouco mais para frente, né? Apocalipse 6, versículo 1. Apocalipse capítulo 6, versículo 1. Vamos ver o que diz lá. Isso, Apocalipse 6, versículo 1. Amém, irmãos? Amém. Só para que os irmãos entendam um pouco aqui, irmãos, a gente vê claramente aqui no capítulo 6 a abertura dos primeiros 6 selos, né?
Mas eu quero só voltar um pouquinho aqui com os irmãos, para que os irmãos memorizem bem isso. Eu já ensinei sobre isso na igreja algumas vezes, e eu gosto sempre de voltar a repetir, para que nós venhamos memorizar, tá? O que nós ouvimos aqui. No capítulo 4 de Apocalipse, aí na tua Bíblia, neste capítulo 4, acontece, segundo o nosso conhecimento, nosso entendimento e a nossa interpretação bíblica, acontece o arrebatamento da igreja, tá? Então, o arrebatamento da igreja, ele acontece no capítulo 4, porque do capítulo 4 em diante, você não vê mais esta palavra igreja, tá? A igreja vai até o capítulo 3, e o versículo aqui, que é a última igreja do Apocalipse, que no caso é a igreja de Laodiceia, né? Então a igreja vai até ali. E esse período dessa igreja, irmãos, ela dura até o arrebatamento, tá? O período de Laodiceia dura até o arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontece no capítulo 4, aonde há um som de trombetas, tá? No capítulo 4, está escrito lá, ó, depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como que de trombeta, ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e mostrar-te as coisas que depois destas devem acontecer. Então está aí no capítulo 4, uma palavrinha, irmãos, em destaque, que é a palavra trombeta. Trombeta é o símbolo do arrebatamento da igreja, tá? Então a igreja ouvirá um som como que de trombeta no arrebatamento, salvos ouvirão como que um som de trombeta, né? Um som que só os salvos ouvirão. Então esse som de trombeta é ouvido por João no capítulo 4, ele ouviu um som como que de trombeta tocando. E trombeta na Bíblia, ela faz alusão ao arrebatamento da igreja, tá? É um período que a trombeta era usada no sentido de um aviso, né, sobre o inimigo que estava por vir, ou estava chegando. Ela tinha também o sentido de reunião, de reunir, tá? Então quando algum líder de Israel queria reunir o povo para falar sobre a lei de Deus, a palavra de Deus, eles tocavam a trombeta, o povo se reunia num determinado lugar e ali o povo era ensinado, tá? Então este som de trombeta que os salvos ouvirão é o Espírito Santo de Deus salvando todos os cristãos que estão esparramados pelo globo da terra e reunindo eles num lugar, tá? Vocês podem ver que do capítulo 5 em diante começa João já está no céu tendo uma visão de um livro selado. Esse livro não podia ser aberto por ninguém. João chorava, e aí depois alguém aparece, um dos 24 anciões aparece dizendo para ele, João, eis aí o Cordeiro de Deus que venceu para abrir o livro, tá? Então esse capítulo 5, ele mostra que como um tribunal montado, como que se fosse uma reunião no céu, né? Ali a gente tem irmãos, na visão de João, nós temos 4 animais viventes, né? Símbolo dos 4 evangelhos. Eu expliquei isso uma vez aqui para os irmãos, e em uma outra ocasião eu vou explicar com mais tempo, se precisar, tá? Esses 4 animais viventes são simbólicos acerca dos 4 evangelhos, né? Que nós temos aqui na Bíblia, tá? Nós vemos ali 24 anciãos que estão prostrados, né, diante do trono. Nós vemos ali um movimento de uma formatura de alguém que está recebendo o canudo, ou seja, a recompensa pelo trabalho, pelo esforço, né? Nós vemos aquele ato desses anciãos tirar a sua coroa e lançar sobre o trono, como alguém que está recebendo ali a vitória, né, por algo que fez, por algo que trabalhou. A igreja, irmão, segundo o nosso entendimento, está ali, né, e ela está agradecendo a Deus, né, louvando a Deus, como que se festejando nesse momento, né, a vitória que recebeu do Senhor, que é o arrebatamento que acontece aqui no capítulo 4. E nós vemos numa formatura de escola, de faculdade, eles usam aqueles chapéus, né? E aí no final da formatura eles catam o chapéu e eles fazem aquele movimento. Nós fizemos aqui, né, no curso de teologia, né? Foi muito bonito, graças a Deus, né? Com a glória de Deus. Nós jogamos o chapéu para cima, né? E se formamos aqui. Então ali você vê esse ato dos anciãos
lançando sobre o trono de Deus as suas coroas, né? E dizendo que eles não são dignos, né? E verdadeiramente nós não somos dignos. Digno é Deus de se receber adoração, honra, louvor e glória e ação de graça pelo povo que Ele salvou. Louvado seja o nome do Senhor, né? E aqui no capítulo 6, irmãos, começa a abertura dos selos, tá? Cada selo desse aberto corresponde a um evento, cataclisma que estará acontecendo e desenvolvendo na terra, tá bom? E um desses selos, irmãos, que foi aberto, nós podemos ver no capítulo 6, né? Olha aqui no capítulo 6 está escrito, de Apocalipse: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Amém? Então aqui, esse cavaleiro branco, que a Bíblia está referindo-se aqui, irmãos, ele faz alusão, né, a um sistema que estaria em desenvolvimento na terra. Este cavaleiro branco não é Jesus, tá? Que está falando aqui com um arco na mão, e ele sai vitorioso para vencer, tá bom? Este cavaleiro branco, segundo o nosso entendimento, irmãos, ele é alusivo ao anticristo, né? Porque ele começa o seu período e o seu trabalho na terra, depois do arrebatamento, e exercendo um grande poder, um grande domínio sobre os homens, tá? Para que os homens obedeçam, né, a sua doutrina, a sua forma de doutrina, ao seu governo, né, ou aquilo que ele quer aplicar na terra. Então, essa abertura desse selo é um dos eventos que vai começar a dar início a outros eventos que vão sendo desencadeados, né? Aqui no capítulo 6, nós vemos a abertura do primeiro selo, né? Um cavalo branco. Nós vemos a abertura de um outro selo e um cavalo vermelho, né? Nós vemos a abertura do terceiro selo também no capítulo 6, né? E um cavalo preto. E nós vemos a abertura, irmãos, de mais um selo, que vem um cavalo amarelo, né? São os cavaleiros, né, do Apocalipse. E cada um destes cavaleiros que aparece aqui é símbolo de uma opressão satânica e diabólica que vai estar sobre a terra, tá? E João, ele tem essa visão dada por Deus, né, sobre esses cavaleiros, né? Então nós falamos um pouquinho aqui sobre o cavalo branco, pouquinho, né? O cavalo vermelho, né, do Apocalipse, representa guerra, morte, violência, né? Deus permitirá isso acontecer na terra, né, porque é um período da ira de Deus, tá? Então o cavalo vermelho, ele simboliza sangue sendo derramado sobre a terra, as pessoas morrendo em vários lugares, né? O cavalo preto, irmãos, ele simboliza fome, tá? Uma grande fome sobre a terra, porque à medida que há catástrofes, à medida que há guerras, que há mortandade, também há uma desestabilização do sistema político em todo o globo, tá? E aí as pessoas começam a passar por um período de fome, e junto com a fome vem outros tipos de pestes, né, praga, e todas essas coisas que a Bíblia mostra claramente, né, que vai acontecer. E este cavalo preto também faz alusão a isso, né? O cavalo amarelo, ele tem a simbologia da morte, tá? Ele tem a simbologia da morte. Então a mortandade vai estar em uma escala muito elevada. Hoje nós olhamos, vemos uma praga igual essa que aconteceu, que está acontecendo no mundo, né? E nós vemos muita gente morrendo, e nós falamos, puxa vida, hoje em dia está morrendo gente, mas não é só com praga que está morrendo gente, não é só coronavírus, irmãos, morre gente de tudo quanto é jeito no mundo, acidente, é um crescimento de mortandade muito grande, tá? Baleado, assassinado, gente morrendo de infarto, câncer. Então a mortandade no mundo, ela está crescente. Então tudo que está no Apocalipse está mostrando, quando chegar no clímax mais alto, nós já vemos já o início disso, em uma escala um pouco mais elevada que antigamente.
Os irmãos que são mais velhos sabem. Antigamente a gente não via tanta gente morrendo de câncer que nem hoje. A gente não via tanta gente morrendo de acidente que nem hoje. A gente não via tanta gente morrendo baleada que nem hoje. Hoje a pessoa tira a vida do outro porque não deu um cigarro, né? Nós vemos pessoas se matando até entre família mesmo, porque não gostam um do outro, acontece uma desavença, uma discussão, e há uma mortandade muito grande no mundo hoje, né? Então esses cavaleiros, eles têm essa simbologia, irmãos, de morte, simbologias de guerra, de pragas, de pestilência, tá? E ao mesmo tempo também manifesta a presença viva e real do homem do pecado, né? Que é o anticristo. E ele vem com uma doutrina se levantando contra tudo aquilo que se chama Deus ou se adora, né? E é bom que a igreja saiba disso, mas é bom que a igreja esteja inteirada que nós, irmãos, não vamos passar por este processo, tá? Então não fique acreditando em escatologia furada que você vê por aí, falando que a igreja vai passar por isso, colocando medo nos crentes. Você tem que se preparar para o sinal da besta, né? Se você não tiver o sinal da besta, você não vai comprar, você não vai comer, você não vai isso, você não vai aquilo. Irmãos, isso não é para nós, isso não é para a igreja. A igreja é livre da ira futura. A Bíblia diz que o Senhor não nos destinou para a ira. Então tem um povo, tem uma nação, nações, tem povos que estão destinados para a ira, porque hoje rejeitam o Filho de Deus, a qual você e eu e nós aceitamos, de bom grado e com alegria. Eu quero só ler mais um texto aqui com os irmãos, só para nós deixarmos o restante do estudo para amanhã, para outra terça, mas eu quero que você abra a Bíblia comigo, no capítulo de Daniel, capítulo 6, versículo 26 e 27 de Daniel. Nós vamos estar lendo alguns textos de Daniel, nos estudos, alguns textos de Apocalipse, porque tanto um quanto o outro está falando sobre os mesmos eventos, as mesmas passagens. Daniel 6, 26 e 27. Daniel capítulo 6, versículo 26 e 27. Glória a Deus. Daniel, irmãos, ele tinha a sua origem, israelita. Foi levado para o cativeiro babilônico. Aqui neste texto, capítulo 26, versículo 26 e 27, fala sobre Daniel na cova dos leões, porque foi feito um decreto, para que as pessoas não adorassem outro Deus ou deuses, senão o próprio rei, ou se prostrasse diante do rei, E aí foi feito este decreto, e foi assinado esse decreto. Esse decreto, ele era segundo a lei dos medos e dos persas, que não poderia ser revogado. E Daniel, como Daniel era fiel a Deus, ele tinha os seus momentos de oração, os seus momentos de particularidade com Deus. Daniel não atentou para esse decreto porque ele era fiel, e ele continuou sendo fiel na Babilônia, tá? Então ele foi orar a Deus, e os seus inimigos buscavam a ocasião contra ele para buscar alguma coisa em acusá-lo dentro das leis, de Deus, ou dentro da própria lei de Daniel,
para que eles pudessem acusar Daniel, porque até então eles não achavam jeito, porque Daniel era um homem muito querido e muito amado, né? Na onde ele estava, na posição que ele estava, pelos reis que se passaram no seu tempo, né? Ele sempre foi muito querido e muito amado, e muito reivindicado por haver nele um espírito excelente, né? Ou o Espírito Santo de Deus. Daniel, ele era instruído em ciências, tanto ciências de Deus como humanas também, né? Então foi feita esta acusação contra Daniel. Ele foi pego orando ao Senhor, né? E aqueles que buscavam intentar a acusação contra ele, lançaram ele na cova dos leões. Os irmãos conhecem a história, né? Deus livrou Daniel pela sua fidelidade, tá? E depois disso o rei, ele reverteu o decreto para que as pessoas estivessem adorando ao Deus de Daniel. Todavia o texto também, a história de Daniel, faz alusão ao trabalhar do anticristo no período da grande tribulação, porque as pessoas, eles estarão sendo perseguidas neste período, pessoas que ficaram para trás, crentes que estavam desviados quando o arrebatamento aconteceu, tá? E vão ficar para trás, judeus, né? Judeus que não aceitaram e não aceitavam que esse Jesus era o Filho de Deus, e que no período da grande tribulação se converterão a Cristo, né? Eles também neste tempo, neste período, serão perseguidos por causa da palavra, por causa do testemunho que deram acerca de Jesus neste tempo. Então o anticristo fará perseguição a este povo, a este grupo de pessoas, justamente porque haverá, irmãos, na terra, uma imposição de uma religião, uma só religião, para que as pessoas não adorem mais, ou tenham mais a sua fé em Deus, no Filho de Deus. O anticristo, ele colocará uma religião, implantará uma falsa religião, para que as pessoas sejam, né, essa religião. Ele não vem sozinho, ele vem com apoio, né, de um falso profeta, e ele vem com apoio né, um líder religioso, tá? Então ele terá o apoio de um líder religioso, ele terá o apoio de um falso profeta, que profetizará acerca dele para o povo, para as nações, né? Através da vida dele se manifestará sinais, prodígios, né? Para que o povo seja enganado, e muitos crerão nas suas doutrinas, seus ensinamentos, como aconteceu nos dias de Daniel. Ele estava proibido, né, irmãos, de buscar a Deus, não só ele, mas todos os povos aqui, em qualquer religião que se podia ter, eles estavam proibidos, por um decreto, tá? E os irmãos se lembram que há pouco tempo atrás aí, nós vivemos um tempo de decretos, lembra, né? Era decreto para lá, decreto para cá, decreto para lá, decreto para cá, proíbe, desproíbe, proíbe, desproíbe, proíbe, desproíbe. Quem quebrar decreto vai ser punido, quem quebrar decreto pode ser preso. Se lembra? Isso aí, irmãos, já parece alguma coisa familiar para os irmãos? Parece, né? Então, nós já estamos, irmãos, aparentemente, o cenário já está sendo preparado para a vinda de um anticristo. É por isso que nós pregamos que o arrebatamento da igreja está muito próximo de acontecer. Porque à medida que esse tempo vai passando, nós vamos vendo que essas coisas vão acontecendo, tá? Mas aqui Daniel, pela misericórdia de Deus, foi livre da boca do leão. Capítulo 6, versículo 26 e 27, eu vou ler, né? Amém? Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente. O seu reino não se pode destruir, o seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Amém? Glória a Deus. Irmãos, esta passagem bíblica, como eu disse para os irmãos, ela também faz alusão ao período de perseguição contra judeus que estarão professando a sua fé em Cristo no período da grande tribulação, e não só judeus, mas como em toda a terra, pessoas que confessarão o Filho de Deus com a boca,
e até morrerão por testemunho, irmãos, de Jesus, tá? Então esses irmãos, né, pela misericórdia de Deus, eles serão livres da condenação eterna, por na última hora eles confessar: não, eu creio em Cristo como Filho de Deus, e eu creio que Jesus é o meu Salvador, e esse Jesus que eu entrego a minha vida agora, né? E muitos morrerão pelo testemunho. Hoje não, hoje você pode dizer que é crente, você pode da esquina gritar ali, falar que você é crente, convidar as pessoas para o culto, você tem essa liberdade hoje, graças a Deus, aqui nós temos, né? Mas vai chegar um tempo que aqueles que ficarem para trás, esses que hoje não querem professar a fé em Cristo, esses que hoje não querem aparecer que são de Cristo, esses que hoje recusam Cristo, esses que hoje não querem estar com Cristo, amanhã eles vão fazer melhor do que eu e melhor do que você, que estamos fazendo hoje, né? Eles farão melhor, com mais força, porque a igreja já não vai estar mais aqui, né? Vai estar na eternidade com Deus. E aí aquilo para essas pessoas vai ser um ânimo maior, né? Mas estarão dispostos até morrer por amor a Cristo, né? E vão, tá? Vão morrer por amor a Cristo. Muitas pessoas vão morrer por confessar que é de Cristo, né? E graças a Deus nós temos essa liberdade. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus. Quero fazer uma oração com você e por você, tá? Amém. Vamos orar, né? Pelo irmão Paulo, vai viajar amanhã para lá, né? Grande Deus, bondoso Pai, nós oramos ao Senhor e agradecemos. Obrigado, meu Deus, por esta noite, por estes ensinamentos, por tua palavra. Também oro ao Senhor juntamente com a igreja, pela vida do irmão Paulo, e pedimos ao Senhor que dê a ela uma boa volta para casa, que lá o Senhor venha projetar aquilo que o Senhor está preparando, o Senhor venha guardar nossa irmã, preservado debaixo da tua palavra, do teu querer, da tua vontade, colocando, Senhor, a tua mão sobre ela e sobre a sua família. Em nome de Jesus oramos, Senhor, agradecido por esta noite. Despeça em paz os teus filhos, abençoando os nossos irmãos que pelas redes sociais irão ouvir esta palavra, trazendo entendimento e discernimento. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos para a tua glória. Amém. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém. Amém. Deus abençoe.